Guilherme, quais são os três melhores cartões, o top 3 aí que pontua por real gasto? Olha, ó, essa foi a pergunta estrela da nossa noite aqui no quadro Help do Guilherme. Se você não conhece ainda o quadro Help do Guilherme, são as seis melhores perguntas aí que vocês me fazem lá no Instagram. Eu trago aqui no YouTube para responder com mais densidade, né? Ou seja, o Stories ali são poucos segundos, a gente traz aqui para responder a pergunta em alguns minutos para dar mais clareza a você, meu telespectador, minha telespectadora aí do canal Máquina de Milhas. E falando nisso, se você ainda não é telespectador desse canal aqui, ou ainda não fidelizou aqui se inscrevendo nesse canal, se inscreva aí para você não perder o conteúdo como esse daqui que a gente passa sempre aqui, tá? E muito prazer, meu nome é Guilherme, aí nesse canal a gente fala como é que você mesmo pode gerar uma nova fonte de renda para você e para sua família, uma fonte de renda inteligente, de alta lucratividade, bastante sólida, eu diria até conservadora, e usando 20 a 30 minutos da sua semana através das estratégias de milhas, tá bom? Então é isso que eu ensino bastante aqui no canal. E hoje a nossa estrela da noite aqui foi os top 3 cartões que pontuam por real gasto, tá? A gente já vai sobre ele aqui, tem muita pergunta bacana aqui, até porque, como eu sempre costumo dizer aqui nesse quadro, né? A gente não começa o jantar pelo melhor prato, né? A gente vai dando uma esquentadinha, uma entradinha aqui, outra ali, daqui a pouco o melhor prato chega aqui, né? E olha só, vamos logo para a nossa primeira pergunta aqui, ó. Guilherme, como é que eu faço para comprar passagens e ganhar milhas? Olha só que interessante essa pergunta, porque tem muitas pessoas, às vezes, que ainda não entendem muito sobre milhas. Eu já sei que você não é essa pessoa ainda, né? Não é mais essa pessoa, né? Que associa muito a milhas as duas coisas aqui. A você viajar e ganhar milhas, ou você usar o seu cartão de crédito e ganhar milhas, né? E sendo que, na verdade, o mundo das milhas ele nos proporciona dezenas e dezenas de estratégias de compra, multiplicação e venda de milhas, que são muito mais poderosas do que esses dois setores aqui que eu falei, principalmente se você visa gerar renda. Na verdade, não só gerar renda, mas acumular milhas, né? Que a gente aqui trata de renda, então a gente sempre faz essa associação, tá bom? Mas para você ganhar milhas viajando, primeiro você precisa obviamente que se você comprar a sua passagem ali com o cartão de crédito, você vai ganhar ali milhas dessa compra, né? Então esse é o primeiro jeito, né, de você ganhar. O outro jeito é você comprando a passagem em dinheiro, e pode ser também através do cartão de crédito. Quando eu digo dinheiro, eu quero dizer que existem duas maneiras, em dinheiro ou em milhas, né? Então você comprando em dinheiro aqui, você também vai poder ganhar suas milhas do voo que você fez, tá bom? Até porque lembre-se que quando você viaja com milhas, você não ganha milhas ali da viagem, tá? E você pode verificar quanto que você vai ganhar. Nas companhias elas têm lá, por exemplo, um voo de tanto ali de milhas, você ganha tantas milhas ali, o voo daqui para cá são tanto, então você pode verificar facilmente isso daí, como que você ganha essas milhas aí, beleza? Então, respondido. E uma coisa que eu tinha esquecido, né? Até que é interessante, ó, por exemplo, se você for voar pela Smiles e você comprar com o cartão da Smiles, por exemplo, você ganha milhas ali a mais, né, na sua compra. Isso, vamos supor aqui, você está fazendo uma compra ali de um voo com milhas mesmo, por exemplo, lá, 20 mil milhas. E aí, por você comprar com o cartão Smiles, você vai ganhar milhas de cashback, tá bom? Então, é outra forma aí para destacar esse ganho de milhas aí. Inclusive, muitas dicas nessa pergunta aqui. Já merece o seu like aqui nesse vídeo para fortalecer esse canal aqui, tá? E também, se não é inscrito, já se inscreve aí também para não perder, tá? E agora vamos para a nossa pergunta estrela aqui, já demos uma boa entrada, né, aqui, né, que é, Guilherme, quais são os top 3 cartões que pontuam por real? Aqui eu já quero fazer uma parada aqui que ela não serve só para dramatizar aqui o nosso vídeo, não. Ela serve para te dar um conselho forte aqui, tá? Que muitas vezes a gente se preocupa muito com a pontuação, mas mais importante do que a pontuação em si, é a gente destacar o quanto que significam aqueles pontos, o quanto que valem aqueles pontos. Por exemplo, o Nubank, né? Muitos vão ter o programa do Nubank Rewards, né? O cartão do Nubank, a pontuação padrão era que para cada R$ 1 você ganhava um ponto aí do Nubank. Só que, por exemplo, esse ponto do Nubank, apesar de ele ser pareado ali para R$ 1, você precisaria de 4 pontos do Nubank para trocar por uma milha da Smiles. Então perceba que os pontos do Nubank, nesse caso aqui, apesar de pontuarem para cada R$ 1 gasto, eles não são muito poderosos, né? Por exemplo. E geralmente essa associação também de cartões que pontuam por real, ela vem crescendo bastante nos últimos tempos, justamente porque o dólar está em padrões mais altos, né? Então você ter um cartão que pontua por dólar gasto, você vai ficar ali pareado com o dólar. E quando você pontua aqui pelo real, você fica pareado ao real, a moeda que você já gasta no seu dia a dia. No momento aqui está mais ou menos 5,50 o dólar. Então se torna bem interessante isso daqui dos cartões que pontuam por real, tá? Eu vou falar os cartões aqui, né? Começando pelo Pão de Açúcar, né? O Pão de Açúcar tem vídeo aqui no canal falando sobre os cartões Pão de Açúcar, tá? Eu vou deixar aqui nos cards, mas você pode pesquisar aí Pão de Açúcar, máquina de milhas, que você vai achar, tá? E começando pelo Gold.
Tá? Esse cartão, lembrando, muita gente às vezes confunde, né? Ah, o cartão Pão de Açúcar ele pontua no Itaú. Não, ele tem o programa próprio dele, tá bom? Que tem vídeo aqui também no canal falando sobre o GPA, tá? E esse cartão do Pão de Açúcar, ele, para cada um real que você gaste, você ganha um ponto do Pão de Açúcar. E aí a tabela de troca aí do Pão de Açúcar para milhas, ela vai variar, tá? E vamos falar a primeira aqui, ela pode, um ponto do Pão de Açúcar pode equivaler a uma milha da Tudo Azul, ou pode ser 0,7 milhas da Smiles ou da Latam, tá bom? Agora, um ponto a se destacar do Pão de Açúcar, que é um pouco ruim, é que ele não tem, aqui nesse, vamos começar pelo Gold aqui, ele não tem uma política de isenção de anuidade específica, ou seja, ele não tem lá, gaste tanto e você vai ter anuidade. E ele é um pouco difícil de você conseguir anuidade, tá? Se você pesquisar em sites como Reclame Aqui, você vai ver muita gente utilizando desse tipo de artifício para você conseguir anuidade nesse tipo de cartão, tá bom? Então ele é um cartão um pouco mais difícil de você conseguir, mas lógico que é totalmente possível aí, tá? Mas só saiba disso tudo, tá? Depois eu vou falar aqui de outro cartão que eu considero muito interessante, que é o C6. Também pontua para cada real gasto. Para cada um real gasto que você tenha, você vai pontuar 0,05 pontos lá no programa Átomos do C6, que tem vídeo falando aqui no canal, tá? E se você tiver o acelerador de pontos, em vez de ser 0,05, você vai pontuar 0,28 pontos, ou seja, aumenta mais de 5 vezes aí com o acelerador. Tem vídeo aqui no canal falando sobre o acelerador de pontos do C6. O C6 eu acho ele muito interessante dentro desses 3 cartões aqui que a gente vai falar, porque o C6 ele traz aí anuidade gratuita, né? Então já se torna muito interessante, porque como eu sempre digo, né, o mais importante dos cartões é você ter um bom limite e não pagar anuidade, por exemplo. São dois quesitos muito importantes. Por que muito limite, Guilherme? Porque, por exemplo, se você vira meu aluno e aprende todas as estratégias, tem dezenas de estratégias para você comprar milhas a um baixo valor, vender por um valor mais alto de maneira automatizada, por exemplo, através de plataformas, quanto mais limite você tiver, mais você vai poder comprar e, consequentemente, você vai lucrar mais dentro das estratégias corretas, né? Então isso é muito importante, tá? E aí eu considero o C6 um baita cartão, tá bom? E o outro cartão aqui que eu queria falar para você, só um destaque aqui dentro do C6 é que ele também libera mais limite com bastante facilidade, tá? Muita facilidade. Eu tenho um monte de alunos que, por exemplo, abriram o cartão e logo, pouquinho tempo depois já tinham 20, 30, 60 mil de limite, tá? Isso ocorre com frequência, principalmente quando você começa a usar ele com inteligência, tá? E um outro cartão muito bom aqui é o Pão de Açúcar Platinum, tá? Ele tem tanto nas bandeiras Visa quanto Mastercard. Vou deixar aqui nos cards um vídeo para você assistir do Pão de Açúcar, tá? Ele é um cartão que pontua um ponto dele, a cada um real que você gasta, você pontua um ponto lá no programa Pão de Açúcar. E aí você vai falar, mas o Gold também não era assim, Guilherme? Sim, só que a conversão aqui vai mudar. Para Azul é a mesma, um ponto, uma milha. Agora, para Smiles e Latam, vai ser 0,88, tá? Milhas da Latam e milhas da Smiles. O outro era 0,7, o Pão de Açúcar Gold, tá bom? Então ele pontua mais. Mas de ponto negativo aqui do Pão de Açúcar é o seguinte, ele já era um cartão mais difícil de conseguir, a anuidade e tudo mais, mas muita gente consegue. Eu tenho aqui um vídeo muito interessante que eu falo bem do Pão de Açúcar e outro que eu falo mal do Pão de Açúcar, né? Eu comparo os pontos positivos e negativos. Só que o Pão de Açúcar recentemente ele tirou para novos usuários aí a opção de isentar a anuidade, tá? Então esse é um ponto que você deve levar em consideração aí ao ter esse cartão, tá bom? Então tá aqui respondido para você o top 3 cartões aqui com todas as minúcias, com todos os detalhes aqui, tá bom? E obviamente, né, em termos de pontuação, se você for pensar, o Pão de Açúcar ele é imbatível na pontuação, mas não necessariamente isso é o fator mais importante. Por exemplo, eu prefiro muito mais um cartão que tenha muito mais limite do que, vamos exemplificar aqui, eu prefiro um C6, por exemplo, que tenha, ou até não só o C6, por exemplo, um Nubank que tenha, por exemplo, 20 mil de limite, do que um outro cartão que tenha uma pontuação muito expressiva com 5 mil de limite, tá? Porque você vai poder comprar mais milhas e a maior parte de milhas que você vai ganhar é sempre comprando nas estratégias corretas, estratégias que a gente sempre passa lá nos nossos grupos de alunos para os alunos executarem e lucrar, tá bom? O link aqui para você conhecer tudo mais, isso aqui tá do Máquina de Milhas, tá aqui na descrição do vídeo. Vamos aqui para nossa outra pergunta aqui, top 3 cidades que você já foi nos Estados Unidos. Pô, eu gosto bastante dos Estados Unidos, né? Eu já falei isso em outros vídeos, né? Eu colocaria aqui uma cidade que eu gostei muito, foi uma cidade que eu morei e trabalhei lá chamada Whitefield, né? Uma cidade
cidade bem pequena, bem pacata, né? Muito bacana, como eu fiquei mais tempo lá, né? A gente vai gostar mais, né? E uma outra cidade, agora falando de cidades grandes, que eu gostei bastante lá, foi Los Angeles. Los Angeles parecia que eu morava lá, talvez pelo fato de estar com carro e tal, era muito interessante isso, né? Porque diferente de outras grandes cidades dos Estados Unidos, que você anda mais de trem ali, aliás, metrô, né? Você ali andando mais de carro ali, não sei, parecia que eu estava mais em casa, né? Então, uma cidade bem bacana, tá? E eu diria que depois a terceira cidade, Nova York, eu gostei bastante também, apesar de ter várias outras cidades no meio da mata, assim, no meio de parques nacionais, cheio de florestas e tal, que eu gostei muito. Mas pensando em cidade mesmo, de estrutura, né, seria nessa ordem aí que eu falei. Nova York é uma cidade muito legal. Você chega lá, tem um monte de prédio de 300 metros de altura, você fica assim, nossa, que gigante, né? Você vê lá o Empire State lá, você fica procurando o King Kong por lá, né? Então é sensacional, né? Beleza? Inclusive tem diversas estratégias para você conseguir viajar lá para qualquer uma dessas cidades aqui de maneira muito mais barata usando as estratégias de milhas, tá? Então vamos lá. Nossa quarta pergunta aqui, ó, Visa Infinity. Visa Infinity do Banco do Brasil ou Elo Nankin também do Banco do Brasil, né? Olha só, se você for comparar benefício por benefício, você vai ver que o Elo ele tem mais benefício do que a Visa. Tá? E um ponto importante, por exemplo, já na pontuação, o Elo pontua 10% a mais. 10% a mais. O Visa pontua 2 pontos por dólar gasto, o Elo pontua 2,2 pontos por dólar gasto. E se tratando em salas VIP, por exemplo, se você viaja e tudo mais, né? E óbvio, né? Sempre quando você vai analisar um cartão, né? Isso eu entro com muito mais detalhes lá para os meus alunos, mas, por exemplo, sempre que você vai analisar cartão, você tem que ver o sentido do cartão para você, né? De nada adianta você, tem um cartão com salas VIPs ilimitadas e você não viaja com frequência, né? Isso não vai fazer tanta diferença para você, né? Mas aqui pensando em termos de viagem, por exemplo, o Visa, você não tem acesso gratuito às salas VIPs, tá bom? E o Elo Nankin, por exemplo, você tem de maneira ilimitada, bastando você comprar ela ali com a sua viagem internacional com o cartão Elo. Você ganha 2 vouchers ali para acessar a Lounge Key, que é uma das maiores redes de sala VIP do mundo, tá bom? Tem mais de 1.000 salas VIPs, tá? Então, o Elo é melhor, tá bom? Nesse caso aqui, nessa batalha de cartões. Vamos aqui, ó. Tenho 20 mil reais de limite. É um bom limite para um bom limite, bom limite. Mas eu diria isso se você tivesse 2 mil de limite, porque a grande sacada, peraí que eu já falo, senão eu vou colocando os burros na frente da carroça, né? Quanto poderia ganhar ao longo do ano, né? Ali, tá? E é o seguinte, quando você começa com limite, né, você deve entender que limite ele não é igual à altura de uma pessoa na fase adulta da vida. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho uma determinada altura, eu já estou na fase adulta da vida e essa altura ela vai permanecer a mesma. O limite não é assim. Eu estou dizendo isso não que seja o seu caso, né, mas por que eu digo isso? Porque muitas pessoas dizem, eu tenho esse limite aqui, é bom para eu lucrar aqui? Todo limite vai ser bom, porque todo limite é capaz de ser aumentado e, portanto, quanto mais limite você tenha, mais lucro você vai ter dentro das estratégias que eu ensino lá no Máquina de Milhas, tá? E nesse caso aqui, por exemplo, 20 mil reais, a rentabilidade em geral das estratégias do Máquina de Milhas são 20%. E elas crescem ao longo do tempo porque você vai ver que você vai poder comprar cada vez mais milhas a um custo mais baixo. Tá? Então, cada vez mais você vai ter mais lucratividade. Então, pensando aqui nisso que eu te falei, a sua lucratividade aqui dentro das estratégias vai ser em torno de 4 mil reais, por exemplo, o que é excelente. Qual é o investimento bancário que te dá esse tipo de retorno, não é verdade? Então, por estratégia que você aplique, por exemplo, se você pegasse e aplicasse isso daqui, você teria em média 4 mil reais. Vão ter estratégias que você vai ganhar mais, vão ter estratégias que você vai ganhar um pouquinho mesmo, por exemplo, 3.700, por exemplo, outros que você vai poder ganhar 5 mil, por exemplo, tá bom? Então, vai ficar nessa roda aqui, mas lembre-se que, por exemplo, eu tenho várias estratégias lá dentro que para você aumentar mais o seu limite, né? Isso, tipo assim, você tem esses 20 mil hoje, quando você começar a aprender todas essas estratégias que eu ensino, você pode ter certeza que você vai multiplicar cada vez mais esse seu limite aqui. Isso você não tenha dúvida, você vai multiplicar cada vez mais. Daqui a um pouco, por exemplo, usando isso, você vai ter 40 mil de limite, por exemplo. Às vezes não é nem no mesmo cartão, usando outros cartões também, como base ali, né? Isso é a técnica da prateleira que eu ensino bastante lá no treinamento, beleza? Mas fica aí, você queria saber 4 mil reais na média aqui, tá? E chegando na nossa última pergunta aqui do dia, eu gasto 6 mil reais. Qual é o melhor cartão aqui, né, para mim? E é o seguinte, essa questão de o melhor cartão, você tem que analisar vários pontos. Porque, olha só, se você já gasta 6 mil reais, por exemplo, e você, de repente, voa muito com a Azul, você tem interesse de voar com a Azul ou de atingir mais benefícios na Azul, por exemplo, o Itaú Card
Visa Platinum, ele é excelente para você. Porque, por exemplo, ele com 4 mil reais você isenta 100% dele. Simples assim. E aí você vai ter vários benefícios da bandeira Visa, mas vai ter vários benefícios também dentro da própria Azul. Então, se isso te interessa, é muito bom. Mas aí você às vezes fala, eu vou em outra companhia. Vai ser a mesma coisa, tá? Agora, pensando aqui, uma outra sugestão que eu deixo para você também é o seguinte, o C6 Carbon, ele é um cartão muito bom, por exemplo, para você. Aí você vai falar assim, né, se você já acompanha aqui o canal, tem um vídeo até do C6 Carbon aqui, né, mas, por exemplo, se você gasta 6 mil reais, você poderia gastar 8 mil reais tranquilamente, porque com estratégia de milhas você pode pagar suas contas aí do seu dia a dia via cartão de crédito, sem pagar tarifas a mais, e isso digamos assim, isso é mixaria. O mais importante é você utilizar as estratégias para você bater muito mais do que 8 mil de gasto, tá? E consequentemente você vai ter muito mais lucro. Mas às vezes você já tem em contas aí 2 mil reais, por exemplo, ponto, bateu 8, já isentou o C6 Carbon, né? Lembrando que o C6 Carbon ele isenta com 8 mil reais de gasto ou 50 mil investidos lá no CDB do C6, tá? Então você vê que tem alternativas para isso daí. O Next, por exemplo, seria uma outra alternativa para você, tá? Enfim, tem várias alternativas dentro, mas eu acredito que eu já consegui te dar uma boa base aqui. Por exemplo, cartões que você já tenha do banco, de repente você é correntista do Bradesco, de repente você já consegue ter um Elo Grafite, por exemplo, com isenção de anuidade completa, já é muito interessante, lembre-se. E outra, você pode ter todos esses. O mais interessante é que você pode usufruir de benefícios diferentes, desde que você consiga eles com anuidade gratuita, né? E aí você vai aos poucos tendo mais e mais cartões aí para você usufruir, mas sempre comece com o primeiro passo, como eu citei aqui para você, tá bom? Então, basicamente é isso aí, o nosso episódio de hoje. Fechamos aqui as perguntas aqui. Foi um prazer ajudar vocês aí. Quem quiser saber mais sobre o nosso treinamento para aprofundar muito mais nesse mundo de geração de renda através das milhas, cartões de crédito, o link está aqui na descrição do vídeo para você conhecer. Um abração e até a próxima. Valeu!